importante que o Senhor Deus me enviou para trazer para vocês. No ano de 2001, eu tive um sonho, o qual o Senhor Deus me dizia que faltava 3 anos para iniciar o tempo das trevas. E todo esse tempo eu fiquei meditando sem saber o que significava esse tempo das trevas. Então, quando veio 2020, saiu um decreto internacional dos Estados Unidos para o mundo inteiro promover uma tal de liberdade religiosa. Então eu fui examinar o que significa essa liberdade religiosa que o mundo e as igrejas estão promovendo. Essa liberdade religiosa, na verdade, ela é a união da igreja com o Estado. Nós sabemos que a igreja não pode se unir com o Estado, porque quando a igreja se une com o Estado para fazer lei no Estado, no Poder Civil, começa a perseguição, como houve no tempo da Idade Média. Vocês sabem que a Igreja Católica ela era unida com o Estado, ela fazia lei no Estado, e ali ficou de uma forma que todas as pessoas que não concordavam com a fé católica eram mortas na fogueira, eram mortas de várias formas de tortura. O Estado executava pela Igreja. Então a igreja ela não pode se unir com o Estado. Sim, voltando ao assunto de 2020, os Estados Unidos fez um decreto para o mundo inteiro promover a liberdade religiosa. Esse decreto ele uniu novamente a igreja com o Estado. Porque os Estados Unidos ele foi formado sob o juramento de manter a liberdade religiosa. E a igreja, até então, era separada do Estado. Mas a partir de 2020 a igreja uniu-se com o Estado para promover a liberdade religiosa. Só que essa liberdade religiosa ela é uma liberdade religiosa falsa. Porque a verdadeira liberdade religiosa é aquela que você pode falar o pecado pelo nome. É aquela que você pode falar o pecado das igrejas. E essa liberdade religiosa que os Estados Unidos assinou esse decreto, não pode mais falar. Você não pode mais falar. Por exemplo, só citar aqui algumas coisas para você. Se você falar sobre imagem de escultura, tem igreja que adora imagem de escultura. Então essa igreja vai se sentir ofendida, né? E conforme essa liberdade religiosa aí que o mundo está promovendo, isso é crime, você não pode mais falar sobre doutrina de nenhuma religião. Se você falar sobre o domingo, porque o domingo não é um dia de guarda bíblico. Nós sabemos que Deus fez os céus, a terra e o mar em 6 dias. No 7º dia ele descansou e abençoou e santificou. O sábado é o único dia de guarda bíblico. Mas se você falar que o domingo não é um dia de guarda bíblico, se você falar que o domingo é um dia de exaltação do papado, se você falar que o domingo é o sinal da besta, isso já é crime. Porque conforme essa falsa liberdade religiosa, você não pode falar de nenhuma religião. Você não pode falar também, por exemplo, contra o Espiritismo, falar a verdade acerca do Espiritismo, né? Falar que não é uma religião bíblica, né? Então, tudo agora se tornou crime de intolerância religiosa e até mesmo um crime de racismo religioso. Então nós estamos novamente vivendo o período da perseguição, como na Idade Média. Então eu fui meditar o que aconteceu, eu fui examinar o assunto, o que está acontecendo. O Concílio do Vaticano II, o Vaticano reuniu toda a religião, deu um cargo para cada uma delas. Para a Igreja Luterana, ele deu o ofício de promover o ecumenismo. Em 2017, a Igreja Luterana proclamou para o mundo inteiro que o protesto havia acabado, não tinha mais protesto. Já para a Igreja Adventista, que é a Igreja da Profecia, o Vaticano deu o encargo para ela promover a tal de liberdade religiosa. Em 2003, a Igreja Adventista sentou na cadeira da ONU para promover essa liberdade religiosa. Então aí que se cumpre a revelação que o Senhor Deus me deu, que em 2003 iria começar o tempo das trevas. Então de 2003 para cá, a igreja começou a ensinar nas suas igrejas acerca dessa falsa liberdade religiosa. Até que em 2020, mandado pela Igreja Adventista, o presidente dos Estados Unidos fez o decreto para o mundo promover essa liberdade religiosa. E a partir de então, todas as igrejas adventistas têm um departamento chamado Departamento de Liberdade Religiosa para fazer a cabeça dos seus membros, né?
para não pregar mais a verdade. Ou seja, todo mundo sabe que a igreja adventista ela tem uma missão aqui na terra. É de dar a mensagem do terceiro anjo, avisando o quê? Avisando contra a besta, contra a sua imagem e contra o seu sinal. Essa é a missão da igreja adventista. Mas com essa falsa liberdade religiosa, a pessoa não pode mais dar essa mensagem, porque a mensagem contra a besta vai ferir as igrejas. Porque a besta é o líder de uma igreja, nós sabemos disso. O sinal da besta é a doutrina de uma igreja. E a imagem da besta é todas as igrejas unidas para perseguir o povo de Deus. Então nós não podemos mandar essa mensagem sem ser perseguidos. Porque já está com lei no Poder Civil, né? Se a gente desmascarar a besta, sua imagem ou seu sinal, já é crime. Então, com isso que está acontecendo, voltou o período da Idade Média para os nossos dias. Já tem pessoas presas, só mesmo porque lê um versículo da Bíblia. Eu só um versículo lá na Bíblia que fala sobre a questão do espiritismo, né? Que fala lá em Apocalipse, portanto, os feiticeiros, os idólatras, os afeminados, não tem parte do Rei dos Céus. Essa pessoa só leu esse versículo e pegou 5 anos de prisão, pagou 200 mil de multa, né? Então está na situação já e isso vai engrossar. Isso vai chegar ao ponto de chegar até matar novamente, como na Idade Média, né? Então foi essa vez que eu queria deixar para vocês. Não promovam essa falsa liberdade religiosa que todas as igrejas estão promovendo. A mensagem do céu é: retirai-vos dela, povo meu. Caiu a grande Babilônia. Todas as igrejas caíram e se tornaram morada de demônio. A mensagem do céu é: sai dela, povo meu, para que não receba suas pragas. Que Deus nos abençoe e nos ajude eternamente. Amém.